A bomba da semana é a prisão do ex-jogador Robinho. Como todos devem ter visto na mídia, o ex-jogador Robinho é acusado de participar de um estupro coletivo em 2013, junto com outros amigos, fazendo vítima uma mulher albanesa. O crime teria ocorrido em 2013 e transitou em julgado em 2022. A sentença saiu, na verdade, em 2017, mas o trânsito em julgado foi em 2022. Só que o Robinho veio para o Brasil antes do trânsito em julgado. Talvez já sabendo que certamente haveria condenação, ele veio ao Brasil. Como vocês devem saber, o Brasil tem expressamente previsto na nossa Constituição Federal que brasileiro nato não pode ser extraditado, ou seja, não importa o que ocorra, se a pessoa nasceu no Brasil, se ela é filho de solo, né? Tem aquele vínculo do ius solis. Ela não será levada a outro país para cumprir a pena lá. Porém, há tratados internacionais que versam a respeito disso, dos quais o Brasil se compromete, sim, com alguns requisitos, a homologar a sentença prolatada por juízo competente no exterior para que seja cumprida no Brasil. Então é muito importante que fique claro, não é porque não pode ser extraditado que o brasileiro que for condenado pela justiça estrangeira nunca cumprirá a pena no Brasil. Para isso, a Constituição Federal já traz essa previsão no artigo 105, inciso 1º, a linha I, dizendo que as sentenças estrangeiras deverão, para que tenha eficácia, que sejam cumpridas no Brasil, que elas sejam homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ. Então é importante dizer, a Itália fez esse pedido, esse requerimento ao Brasil para que o Brasil aplicasse o cumprimento da pena, que o Brasil homologasse a sentença prolatada na Itália com base no decreto 863 de 93, que trata a respeito da extradição de brasileiro nato. Ou seja, o Brasil não extradita, mas também fará com que seja cumprida a pena que foi prolatada em outro país. A defesa do Robinho falou que não poderia ser aplicado, que não poderia ser homologada essa sentença, que nesse tratado que nós falamos, né, a respeito do decreto 863 de 93, não há uma previsão expressa a respeito do cumprimento da execução da pena no Brasil. Então essa foi a tese da defesa, no sentido de não ser possível a homologação pelo STJ por conta de não haver, segundo a defesa, previsão expressa. Uma outra tese de defesa apresentada no STJ em favor do Robinho é de que a lei de imigração, que fala a respeito da transferência da execução da pena aplicada no exterior para que seja cumprida no Brasil, é do ano de 2017. E a acusação do estupro cometido pelo Robinho é de 2013, ou seja, é anterior e por isso não poderia ser homologado. O ministro relator, Francisco Falcão, ele disse o seguinte: o Brasil não pode ser revisor do mérito da decisão proferida lá na Itália. Ou seja, a função do STJ ao homologar sentença estrangeira para que seja executada aqui no Brasil não é ver se de fato ele praticou o crime, se as provas foram bem produzidas, não. Já foi transitada em julgado. Não sei se você lembra, mas o trânsito em julgado é aquela que já encerra todas as possibilidades de recurso. O ministro foi enfático em dizer que Robinho foi representado por advogado em todas as fases do processo. Então, seria um juiz competente, teve ampla defesa e contraditório, teve trânsito em julgado, ou seja, ao Brasil compete agora tão somente verificar se os requisitos foram cumpridos e homologar, para que não haja impunidade. Até porque, se toda vez que alguém for condenado fora e vier ao Brasil, o Brasil vai virar aqui um covil de pessoas que vêm sempre achando que o Brasil é o país da impunidade. Apesar dessa fama que o Brasil, lamentavelmente, nutriu por anos perante a comunidade internacional, isso já está caindo por terra. A decisão proferida pelo STJ para executar a pena do Robinho aqui no Brasil é um marco importantíssimo. Isso mostra que o Brasil está, de fato, respeitando os tratados internacionais e a colaboração, né, digamos assim, na comunidade internacional. Um outro ponto importante que o ministro Falcão mencionou é que estupro também é crime no Brasil, ou seja, o que não pode é ser homologada uma sentença estrangeira que contraria a moral, os bons costumes e também os princípios fundamentais. Por exemplo, imaginemos que a pessoa tenha sido condenada à pena de morte em outro país. Ora, é evidente que essa pena não será executada no Brasil, porque o Brasil
não tem como previsão a pena de morte na Constituinte de 88. E, pelo Pacto de São José da Costa Rica, não pode nunca mais haver esse retrocesso. Aquele país, aquele estado que banir a pena de morte de seu ordenamento não pode retroceder, ou seja, nunca mais haverá pena de morte no Brasil. O ministro Falcão ainda mencionou o artigo 100 da Lei de Imigração, que fala a respeito da garantia de que, ao passo que o brasileiro nato não seja extraditado, ele também não fique impune, né? Como nós já falamos, todos os requisitos foram cumpridos. Juiz competente, trânsito julgado, teve defesa técnica em seu favor e o crime também é crime aqui no Brasil. Estupro é crime aqui também. Ou seja, nesse caso, se ele tivesse praticado aqui, ele também cumpriria. O ministro Falcão pontuou muito bem, inclusive, na decisão, né, fazendo ali a relatoria do caso, que a negativa da homologação da sentença geraria problemas nas relações diplomáticas entre o Brasil e a Itália, como não poderia, nesse caso, fazer um novo processo para o Robinho responder aqui, porque ele não pode responder duas vezes pelo mesmo caso. Seria a desrespeito à vedação do bis in idem. Você não pode se responder duas vezes pelo mesmo caso. Então, tanto pela questão diplomática como pela questão de preservar o próprio acusado, não poderia ser processado novamente pelo mesmo crime. Isso certamente seria uma certificação, uma convalidação da impunidade. O ministro ainda afastou totalmente a alegação de que o Robinho estaria tendo seus direitos humanos violados. O ministro diz o seguinte: olha, isso é um problema da justiça italiana. Foram apresentadas as provas em favor do Robinho, o juiz competente analisou profundamente em todas as fases, ou seja, não cabe aqui ao governo brasileiro. Mas ao governo brasileiro, respeitando as normas diplomáticas entre os países, a não homologação dessa sentença faria a vítima, essa mulher albanesa, sim, novamente vitimada. Porque além de ter sido vítima desse estupro coletivo, coisa horrível, né? Para quem ouviu os áudios, é uma coisa realmente repugnante, o quanto ele desdenha da justiça, da vítima e se garante ali, ele fala, olha, isso daí não vai dar nada. Com umas palavras um pouco mais baixas, as quais eu não vou repetir aqui. Ou seja, ele tinha certeza da impunidade. Ele tinha certeza que isso não viria a acontecer. Ele não seria preso. Teve voto divergente? Sim, teve voto divergente. O ministro Raul Araújo, por exemplo, falou que não poderia ser aplicada a lei de imigração. Por quê? Não era isso que estava em voga. A discussão não era a respeito das questões trazidas na lei de imigração. O Brasil teria que observar, sim, se foram cumpridos os requisitos. E nesse caso ele entende que não teriam sido cumpridos os requisitos. Para a homologação, decidir a respeito da ou não homologação não entraria no mérito da demanda, mas sim trataria de questões processuais. Mas ele foi voto vencido. A defesa do Robinho buscou recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Fux, e o ministro Fux confirmou que de fato a competência é do STJ. Foi invocado inclusive o mesmo princípio utilizado na decisão que permitiu ao presidente Lula aguardar em liberdade o julgamento do processo. Na minha opinião, acertou e muito o ministro Fux na decisão, ao passo que, de fato, não cabe à justiça brasileira entrar no mérito da demanda. O Brasil somente homologa ou não homologa a sentença estrangeira. Então, ainda que seja feita uma analogia com qualquer outro caso, como tentaram fazer, mencionando o caso do presidente Lula, quando foi réu na ação penal perante o STF, não se aplica, porque aqui o Brasil, nesse caso, é excepcionalíssimo, ou seja, não está aqui entrando no mérito da questão em nenhum tipo de competência dentro do nosso ordenamento jurídico. Aqui discute-se tão somente homologa ou não homologa, inicia o cumprimento da pena ou não, só isso. Por que o Robinho foi preso pela Polícia Federal? Porque a decisão foi do STJ. A Polícia Federal fez a prisão, teve audiência de custódia, porque, como vocês sabem, toda pessoa presa deve ser levada à presença do juiz em 24 horas. E agora o cumprimento da pena será feito pela execução penal, pelo juízo da execução criminal estadual. Por quê? Porque a Justiça Federal não tem competência para falar a respeito de cumprimento de pena de prisão. É a Justiça Estadual que é competente para isso. Então, no momento, aguarda-se a transferência do Robinho para um dos presídios que ainda não se sabe qual é.
O Brasil não é a casa da mãe Joana. Aqui tem lei e a lei precisa ser cumprida. E mesmo que a pena seja aplicada em outro país, o Brasil tem e deve sim manter uma reputação à altura dos tratados internacionais que assina, para mostrar que o Brasil é um país sério. Se você quer saber mais sobre isso, vá lá no meu canal, no vídeo que fala sobre as organizações criminosas. Eu tenho ali 4 vídeos, mas especialmente o primeiro. No vídeo 1 eu vou falar sobre como o Brasil foi compelido pela comunidade internacional, pelo Tratado de Palermo, a respeito da criação de uma lei interna que fala sobre punir, investigar organizações criminosas. Vou deixar o link aqui em cima, ó. Pode olhar aqui, clica, vai lá no meu vídeo. Esse vídeo vai ajudar você a entender o âmago da questão, como o Brasil sim se compromete a colocar ordem a respeito de algum assunto aqui dentro quando ele assina um tratado internacional. Se você ainda não nos segue, por favor, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho das notificações, porque tá tendo vídeo novo toda hora. Pessoal que tá comentando, eu respondo rápido, quem tá assistindo sabe, ou me chama no WhatsApp, entra lá no WhatsApp através do nosso site oscarcursos.com.br, só clicar já abre o WhatsApp e vai conversar comigo. E por fim, dá um like. Se você dá um like, eu vou saber e o YouTube vai entender que você tá gostando dos vídeos. Com isso, o nosso canal vai crescer bastante. Valeu, até mais.